Há 6 anos atrás, a minha mãe, ela foi diagnosticada com um líquido preto na cabeça. Pode mudar para Fá maior. Só que os médicos não sabiam o que era. Ela corria de um médico para o outro. Tomava remédio aqui, tomava remédio lá. Tinha médico que dizia que era câncer, mas não podia passar o tratamento de quimioterapia porque não tinha certeza. Tinha médico que dizia que era sinusite muito aguda, mas ele também não podia passar o tratamento que era muito forte. A minha mãe ficou durante 1 ano. Quanto tempo? Sabe como? Com um pano amarrado na cabeça. Porque se ela tirasse aquele pano, ela dizia como se a cabeça dela estivesse solta. Então ela amarrava o pano para prender. Minha mãe emagreceu muitos quilos. Só que emagreceu e ficou seca, com o olho fundo. E não lavava o cabelo de 3 em 3 semanas. Era o tempo de lavar. Porque no dia que ela lavasse o cabelo, ela não conseguia dormir à noite. Se você quiser sentar só um pouquinho para ouvir isso aqui. No dia que ela lavava o cabelo, ela não conseguia dormir de noite. A cabeça parecia que ia explodir. E eu ficava acordando de 3 em 3 horas para ver se minha mãe ainda estava viva. A minha mãe andava assim dentro de casa, ó. Ela não saía de casa. A vida dela era em cima de uma poltrona lá. Porque às vezes estava frio demais. E a friagem era ruim para ela. Ou quando não estava calor. E o calor esquentava a cabeça dela. Ela não cozinhava. Minha mãe ela diz que ela nasceu para ser mãe. Sabe aquelas donas de casa que ama ser dona de casa? Que ama ter filho e cuidar dos filhos? Minha mãe sempre foi assim. Só que naqueles dias ela não pôde fazer nada. E eu ia fazer 15 anos. Eu tive que aprender a cozinhar, passar pano, cuidar das minhas irmãs, fazer a marmita do meu pai, levar as minhas irmãs para a escola, buscar, ensinar o dever de casa, cuidar da minha mãe, dar remédio na hora certa. Todos os dias, durante 1 ano. E eu tinha que aguentar alguém da minha família. A minha tia foi lá em casa. Tava eu e a minha mãe na sala. Ela falou: Valesca, vem aqui no quarto. Me levou pro quarto e falou assim: olha, a titia ama ela, é minha irmã. Só que já faz 1 ano. Passa médico, entra médico e não tem jeito. Eu acho melhor, minha filha, você ficar preparada para o pior. E ainda que ela não morra agora, o seu pai pode não querer mais. E aí ele vai embora, vai deixar você, a sua mãe e as suas irmãs sozinha. Pastora, o tanto que eu fiquei desesperada naquele momento. E eu não podia contar para minha mãe. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, mas eu não podia desabafar para ela, porque o emocional dela estava abalado demais. E ela chorava com qualquer coisa. Se ela visse uma criança chorando, ela chorava. Se ela visse alguém contando uma história triste, ela sofria mais que a pessoa. Eu tive que guardar aquilo para mim. Eu falei: Deus, eu vou contar isso aqui para quem? Aleluia, eu vou desabafar para quem eu preciso. E antes disso tudo acontecer, eu sabia o que era a igreja, porque eu nasci na igreja. Mas eu ia e voltava para casa e eu nunca tive um encontro com Deus. E naqueles dias, Deus me ensinou o que era um quarto de oração. Deus começou a me ensinar a contar para Ele. Deus começou a me ensinar o que era jejum, o que era consagração, o que era subir monte, descer monte com propósito.
O Senhor começou a me ensinar a orar de madrugada, a botar o relógio para despertar e orar. O Senhor começou, pastor, durante um ano inteiro. Porque assim que eu comecei a ver a situação da minha mãe, eu queria que Deus mudasse logo. Mas durante aquele ano inteiro, eu entrava no meu quarto 3 horas da tarde e saía somente às 5. Tinha dia que eu entrava o bagaço e falava, eu quero passar 10 minutos, eu quero sair. Só que eu falava, vou cumprir o propósito. Eu ficava olhando assim, tomara que dê 5 horas, tomara, mas não saía. Eu ficava olhando, meu Deus, 58, mas não saía. Porque Deus é Deus de propósito. Todos os dias. Tinha dia lá em Ribeirão Preto. Agora eu estou mudando para São Paulo, mas lá em Ribeirão Preto é tão quente, mas tão quente, que tinha dia que eu entrava lá e não tinha ventilador, eu trancava a porta do quarto. Eu ficava borboletando no quarto e conversando com Deus. Tinha dia que eu saía, via aquele ar fresco, que estava quente também, mas para mim, comparado ao quarto, lá fora estava fresco. Quando eu olhava para o chão estava todo molhado. Eu vinha com um pano seco e passava um ano escutando alguém dizendo, tadinha, olha lá, crê tanto, acredita tanto, mas é ou não é, pastor? Faltava alguma coisa. Por que orar tanto se o milagre não vem? Por que buscar tanto se não encontra uma resposta? Para quê? Deus é Deus de propósito. O homem não pode ser mais fiel que Deus ao ponto de cumprir o propósito e Deus não cumprir nada na vida dele. Não tem como o homem ser mais fiel que Deus. Se você fizer a sua parte, espera, que já vem socorros para a tua vida.